Fala pessoal, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você meu amigo, minha amiga. Aqui agora mais um episódio do podcast Meio Ambiente EC. Eu sou Eduardo Caires, o seu host, e hoje vamos para o episódio 6. No episódio de hoje, esse vai ser um pouquinho mais diferente, eu vou ser um pouco mais técnico, um pouco não, né? Pelo que eu preparei no roteiro aqui, ele vai ser um bem técnico hoje. Vai ser sobre um tema que muitas pessoas têm falado, tem tido em alta, esse tema ele está em alta hoje nas mídias, mas eu não vou abordar ele dessa forma. Hoje no episódio 6 eu vou falar sobre vírus, mas eu vou falar principalmente dos processos biológicos da reprodução de um vírus. Esse episódio ele vai ser generalista, eu não vou focar em coronavírus, que eu creio que todos estamos bem cansados de falar sobre o corona, mas por se tratar de uma palavra, de um organismo que muitas pessoas têm escutado, eu entendo ainda, conversando com pessoas próximas a mim, que esse é um tema que ainda gera dúvidas, principalmente em aspectos reprodutivos, na parte biológica de um vírus. Então a ideia do episódio 6 hoje vai ser processos biológicos da reprodução de um vírus. Introduzindo então o que são vírus. Nada mais são micro-organismos de menor tamanho e com as estruturas mais simples, nesse caso aqui biologicamente falando, que a ciência conhece até o momento. São exatamente pequenos quando comparados a uma célula humana, por exemplo. Por eles não possuírem uma estrutura biológica necessária para a síntese de proteínas, ou qualquer outro processo que vai fazer com que o vírus ele cresça e se reproduza, isso sem o auxílio de um hospedeiro, existe dentro da biologia algumas correntes que afirmam que por isso você não pode considerar o vírus um ser vivo. Isso se dá ao quê? Porque fora de uma célula, por exemplo, o vírus disperso no ar, ele é apenas uma estrutura química. Ele não está ali se reproduzindo, quando ele está no ar, ele está em forma de um esporo e não está tendo essa reprodução dele, não está fazendo nada de momento. Então, por causa disso, da sua atividade biológica iniciando somente quando ele entra na célula de um hospedeiro, pessoal não, né? A ciência determina e considera como parasitas celulares obrigatórios, que isso eles realmente são. E vale aqui ressaltar que a célula viva, que é uma célula viva que o vírus necessita como hospedeiro para se reproduzir. Pode ser, por exemplo, até uma bactéria, não necessariamente uma célula humana. Aqui eu cito o caso dos bacteriófagos. Para quem não conhece, são bactérias específicas, são vírus específicos que se reproduzem apenas hospedando, né, predando, no caso aqui hospedando, né, na forma de hospedeiro, células de bactérias. O genoma viral pode ser composto por RNA ou DNA, que é envolto em uma capa protetora denominada de capsídio. Capsídio nada mais é que uma cápsula rica em proteínas que envolve o material genético do vírus. O capsídio tem a função de proteger o seu material genético quando em exposição ao meio ambiente. Contém em sua estrutura as informações mais básicas e necessárias para assegurar as características daquele vírus que o distingue como uma espécie e os códigos, olha aqui que interessante, os códigos para subverter a função celular do hospedeiro em favor da sua reprodução. Olha que coisa louca. Por que a gente fala, então, por que isso é determinado como parasita celular obrigatório? O vírus ele tem que entrar dentro de uma célula e aí o material genético dele vai se reproduzir. Só que como que ele faz isso? Ele subverte, ele transforma, a gente pode falar até chulamente dessa forma, eu gosto de usar essa coisa mais simples, esse exemplo mais simples, o vírus transforma a célula que ele hospedou em um funcionário dele. Ou seja, vai trabalhar para ele e qual que vai ser o único benefício que essa célula vai ter? Nenhuma, ela vai morrer porque ela vai trabalhar, todas as funções celulares dela, que seriam para o corpo do hospedeiro, ou no caso de uma bactéria, para a sua sobrevivência, vai ser subvertida para a reprodução desse vírus, para que o vírus se reproduza e aí, quando aquele material genético se transformar em outros vírus, ele estoura aquela célula, matando ela muitas vezes, né? E sai para o ambiente. Quando a gente pensa, por exemplo, numa célula de vírus que está se reproduzindo dentro da gente tem um espirro, né? Então, o espirro faz com que
a gente jogue no ambiente esses novos vírus que foram gerados dentro das nossas células. Isso dando um exemplo aqui de quando é um vírus que nos contamina. Então vamos lá, continuando aqui. O processo dessa reprodução, nada mais, ele se chama replicação e ele corre em 6 etapas básicas. Vou falar aqui sobre cada uma dessas etapas. Primeira etapa, a adsorção. Nessa etapa, o vírus liga-se à membrana da célula que ele vai parasitar e essa ligação ocorre graças aos receptores presentes na célula hospedeira. Então, na parede celular da célula hospedeira existem receptores e estes têm afinidade com o material do capsídeo do vírus hospedeiro. Segundo passo, penetração. Após o vírus ligar-se à célula, ele começa um processo de penetração. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o material genético, vai entrar e jogar o material genético dele dentro da célula para começar o seu processo. Terceiro, desnudamento. O que é isso? Já no interior da célula, o vírus ele vai sofrer uma ação de enzimas que vai destruir todo o capsídeo dele, que é aquela cápsula protetora que falamos anteriormente. Após o capsídeo ser destruído, o material genético é liberado no citoplasma, na célula ou no núcleo da célula. Isso vai depender muito aí do tipo do vírus. Quarto passo, síntese viral. Nesse momento, o material genético do vírus afeta a atividade da célula, que passa a produzir as proteínas necessárias para a criação do novo vírus. 5 passo, montagem e maturação. Nesse processo, novos vírus são formados a partir das proteínas que a célula subvertida começou a produzir. E durante essa produção, foi produzido material genético e a partir desse material genético novo de um vírus, de um novo vírus, ele vai maturar até se tornar um vírus novo. E aí o sexto e último passo do processo de replicação é a liberação. Após estarem completamente montados, os vírus saem da célula para parasitar outra célula e se multiplicar. Essa saída ela pode ocorrer de algumas formas, como por exemplo por meio do rompimento da membrana celular hospedeira ou ainda por uma espécie de brotamento, em que ela vai levar, no processo de brotamento, ele acaba levando parte da membrana da célula parasitada com ele. E por causa desses processos, a biologia considera o vírus um ser vivo? Eis a questão, interrogação. Não é bem assim. Existe uma corrente de pesquisadores que aponta que mesmo o vírus não se reproduzindo sem o auxílio de uma célula hospedeira, sendo um parasita intracelular obrigatório, ele sim deve ser reconhecido como ser vivo, porque ele tem alguns fatores bem importantes, no caso aqui são 2 que eu vou passar, que são os principais, que o tornam passíveis de ser classificados como um ser vivo. Primeiro fator importante, presença de material genético. O vírus, como eu disse no começo, ele tem em seu material genético RNA e ou DNA. E por ele ter a presença de material genético, isso indica que eles são organismos capazes de transmitir suas características aos seus descendentes. Segundo fator importante, capacidade evolutiva. Os vírus apresentam a capacidade de evolução, ou seja, sofrem alteração ao longo do tempo nesse processo de sua reprodução e replicação. Isso é uma característica muito importante para ser considerado um ser vivo. Por quê? Uma vez que nós admitimos que os seres vivos mais bem adaptados sobrevivem ao meio. Isso quem postulou foi Charles Darwin, na Origem das Espécies, capacidade evolutiva, ser apto a sobreviver ao meio ambiente. E isso a gente está vendo de monte, essa capacidade evolutiva de vírus. A gente está vivendo isso hoje na pele, principalmente com a questão do coronavírus. Nós vemos aí que desde do primeiro coronavírus, o que surgiu primeiramente lá na região de Wuhan, na China, hoje nós temos várias outras variantes, que no caso é a variante de Manaus, a sul-africana, a inglesa, a delta, enfim, existem outras também. E essas variantes nada mais são do que o processo evolutivo do próprio vírus, que vai se adaptando ao longo da sua replicação ou reprodução e vem surgindo características novas. E essa característica é passada e consegue ser passada aos seus
descendentes. Então, por isso, dessas duas características, desses dois fatores importantes que eu citei, que é a presença de material genético e capacidade evolutiva, nós podemos dizer que os vírus são seres vivos. Agora, só finalizando esse episódio, uma coisa bem importante é, se é um ser vivo ou não, na realidade isso vai pouco importar. O fato é que temos que aprender ainda muito sobre esses micro-organismos e entender muito também quais são seus impactos. Que eu vou retratar mais uma vez a questão, vou só lembrarmos no fechamento, fazer um pouquinho a liga com o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, né? Olha o que eles têm proporcionado a nós, olha todos os impactos que ele tem trazido, não só na questão de saúde, mas socioeconômicos, ambientais, enfim, um monte ainda que vão ser desconhecidos e que só a ciência vai descobrindo ao longo do passar do tempo. Então, sim, vírus são micro-organismos que temos que estudar muito e aprender muito sobre eles. Pessoal, espero que não tenha ficado tão técnico, mas infelizmente não dava para ser muito mais simplista no tema do episódio 6. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que este podcast também é disponível no meu canal do YouTube. Para quem quiser ir lá, é só procurar www.youtube.com/Eduardo Caires, que você vai encontrar também o Meio Ambiente EC no YouTube. E esses episódios vão estar disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor e Google Podcasts. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.